Até onde vai o conflito envolvendo Israel e o grupo armado Hamas? Do lado israelense, o governo afirma 1.400 mortes. Do outro lado, que é o governo palestino da autoridade do Ministério da Saúde de Gaza, o número de mortos já passa de 10 mil, sendo que mais de 4 mil são crianças. Em Paris, durante reunião convocada pelo governo da França para garantir ajuda humanitária aos palestinos, o governo brasileiro propõe, aliás, a realização de uma conferência diplomática que possa abrir espaço para uma negociação de acordo de paz entre as duas partes. Para falar com a gente sobre esse conflito envolvendo e as consequências envolvendo Israel e o grupo armado Hamas, nós conversamos agora com Vladimir Safatli, que é professor de filosofia na Universidade de São Paulo. Professor Vladimir Safatli, tudo bem? Prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer é meu. Professor, vamos tentar entender aqui, para falar com os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse conflito, um conflito que já dura aí mais de 4 semanas e um conflito que gera perdas. E perdas de ambos os lados, mas no caso da Palestina, da população palestina, é uma coisa que vem se alarmando nos últimos anos, nos últimos dias, aliás, por conta do número de crianças mortas. O Ministério da Saúde de Gaza, por exemplo, fala que a saúde está colapsada, não tem energia, não tem remédio. Professor, a diplomacia internacional falhou, não existe. O que está acontecendo? Sim, você falou muito bem, não só ela falhou, ela acabou, no sentido mais explícito do termo, né? Ela é a expressão máxima, esse conflito é a expressão máxima de que não há mais nenhum fórum internacional de decisões com força de lei que possa obrigar países a seguir certos preceitos que são negociados, né? E eu acho que isso é bastante dramático, né? Eu insistiria no seguinte, a lei internacional, que o respeito a essa lei internacional poderia ter evitado todo esse problema. Há 2 resoluções das Nações Unidas obrigando o governo israelense a devolver os territórios ocupados, território da faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e Cisjordânia. Isso há mais de 50 anos. Isso nunca foi realizado. E é claro, isso foi mostrando como não havia força de lei nas decisões internacionais, porque o que deveria ter acontecido era o deslocamento de forças internacionais para a região, para que o conflito como esse fosse evitado. Isso não aconteceu, né? Eu insistiria, depois da invasão dos Estados Unidos no Iraque, as Nações Unidas foram em um processo contínuo de declínio, e este conflito é simplesmente o fim da ONU. É o fim efetivo da ONU, né? O governo brasileiro, quando foi presidente do Conselho de Segurança, tentou extrair um protocolo mínimo, né, que foi impedido pelos Estados Unidos, né? Então, agora o que a gente está vendo é o que acontece quando você não tem fóruns de decisão internacional legítimos e com força de lei. Professor, eu vi recentemente uma entrevista do senhor, onde o senhor colocava que a atual situação na região é uma questão global e não só uma questão referente à região. Queria que o senhor pudesse falar sobre isso e falar sobre as consequências a longo prazo do que vem acontecendo na faixa de Gaza atualmente. Sim, eu acho que de fato é um conflito global, não é um conflito regional, porque suas consequências vão ser sentidas globalmente, elas não vão ser sentidas só na região, porque ela desestabiliza de uma maneira ainda mais profunda qualquer possibilidade de segurança ou de uma relação de segurança em vários países, né? Porque afinal de contas, é claro, o que vai acontecer? Se o governo israelense ele continua nesse tipo de intervenção, se continua esse tipo de destruição e de massacre como que a gente está vendo em Gaza, as populações dos países árabes vão entrar em ebulição, né? E isso afeta não só os países árabes, mas todos os lugares onde tem populações árabes significativas. Isso significa todas as cidades, todas as grandes cidades europeias, que ficam então à mercê de pessoas que estão absolutamente revoltadas com essa situação e podem passar para dinâmicas de ação direta.
certo? Então, e a gente sabe disso muito bem. Agora, eu insistiria no seguinte: eu temo que, na verdade, o que está acontecendo aqui é uma espécie de ensaio geral para que a ordem mundial se organize a partir de uma lógica de guerra infinita, de uma guerra que nunca termina, porque a estratégia do governo israelense é uma estratégia suicida, é uma estratégia sem nenhum sentido no ponto de vista de resolução de um conflito. Se você quisesse resolver o conflito, tudo que você não faria é exatamente isso, porque foi exatamente este tipo de ação que fortaleceu o Hamas. Ela nunca destruiu o Hamas, né? Muito pelo contrário, o Hamas ele cresce a partir dessa junção entre indiferença internacional ao sofrimento do povo palestino e impasse de saídas diplomáticas, né? Então o que o governo israelense está fazendo é fortalecendo o Hamas ou qualquer outra organização que entre no seu lugar, né? Mas essa discussão de que a gente vai destruir o Hamas, eu ouço essa palavra destruição do Hamas pelo governo israelense há pelo menos 15 anos. Eu posso trazer para vocês, sabe, os momentos onde outros primeiros ministros falaram a mesma coisa. E o resultado é esse que a gente está vendo. Não vai ser muito diferente. E professor, e isso fica muito mais evidente com a própria disputa de narrativas, né? Governo israelense, o Departamento de Estado americano, e quando Israel ataca deliberadamente na faixa de Gaza escolas, equipes de ajudas humanitárias da Organização das Nações Unidas, enfim, desrespeita por completo as leis internacionais e pouco, né, está se preocupando com o que está acontecendo. 10 mil mortes, mais de 4 mil crianças, as pessoas sem água, sem pão, sem energia, os hospitais totalmente colapsados. Enfim, é isso que o senhor traz para exatamente, é o fim das instituições, da ONU especificamente? Então, eu diria o seguinte, se você quer realmente garantir a segurança de Israel, você não age desta forma. Esta não é uma maneira de garantir segurança de nada e nunca foi uma maneira de garantir segurança. Essa é uma maneira, na verdade, de aumentar e de gerir a insegurança. O governo israelense de extrema-direita precisa da insegurança generalizada para conseguir se sustentar, porque ele era um governo que estava caindo. O Netanyahu tem 3 casos de corrupção nas suas costas, certo? Ele tentou destruir o que restava de uma espécie de, digamos, de sistema de check and balance no interior da sociedade israelense, para criar uma sociedade cada vez mais, uma estrutura cada vez mais autoritária, certo? Então ele sabe que a guerra é a sua solução de sobrevivência. Ele não vai tentar resolver problema de segurança nenhum. O problema de segurança se resolve com respeito à lei e com diplomacia. Sempre foi assim. Aquela situação é uma situação insustentável, completamente insustentável. Só que o problema é que o Estado israelense tem uma contradição no seu interior que está explodindo agora. O problema está na estrutura do Estado israelense. Por quê? O Estado israelense, por um lado, quer ser um Estado laico, quer ser um Estado moderno, certo? Mas, por outro lado, ele tem um núcleo teológico-político muito forte. É um Estado laico que tem um Ministério de Questões Religiosas. Imagina você, estou andando na esplanada dos ministérios aqui em Brasília e se depara com o Ministério de Questões Religiosas, com o Departamento de Banhos Rituais no interior do Ministério. Você percebe que tem uma coisa estranha, né? Qual que é a coisa estranha? Este núcleo teológico-político, ele impede, porque ele tem no seu cerne uma ideia de um grande Israel, uma estrutura comunitária, nacionalista, um Israel que vai até o Rio Jordão, que inclusive é um trecho do programa do partido Likud, que é o partido do Netanyahu, certo? Então, ou seja, é isso que está impedindo. Porque eu lembraria, quando houve acordo de paz, certo? Os palestinos abriram mão da luta armada, o OLP abriu mão da luta armada para entrar nos acordos de paz, e o Hamas era um grupo residual, era um grupo pequeno, muito pequeno, foi crescendo com os impasses do acordo de paz. O que paralisou os acordos de paz foi o assassinato do Rabin, primeiro-ministro israelense à época, não por um palestino, não por um membro do Hamas, mas por um colono judeu. Então, ou seja, a sociedade israelense entrou em quase guerra civil, né, por causa disso. E é o que vai acontecer se eles tentarem desmobilizar, por exemplo, entregar a Cisjordânia para os palestinos. Existem 700 mil colonos israelenses.
Você acha que cada um deles tem uma Uzi nas mãos? O que você acha que eles vão fazer? Né? Então, ou seja, eu insisto nesse aspecto. É necessário entender que a grande resistência do processo vem de um problema estrutural da concepção do Estado israelense, né? E que ele precisa, por isso que é necessário uma intervenção internacional, por isso que é necessário um acordo internacional, por isso que é necessário uma pressão da comunidade internacional para resolver esse problema, porque a partir da dinâmica dos seus atores isso não se resolverá. E aí, professor, nesse contexto, a narrativa que a imprensa corporativa, o próprio governo dos Estados Unidos vem desenvolvendo, por exemplo, o governo dos Estados Unidos ser um apoio irrestrito a Israel, vem contra esse movimento, né? Eu queria ouvi-lo também sobre essa narrativa que é construída a partir de Israel, da defesa do Estado de Israel, e como que a gente pode trabalhar contra isso, já pensando, inclusive, uma lógica que o senhor coloca de uma postura colonialista de Israel sobre a população palestina. Eu diria o seguinte, a postura do governo norte-americano é uma postura de incitador da desordem internacional. Ele incita a desordem internacional. E a comunidade europeia, que tinha uma posição um pouco mais racional nesse processo, ela tem uma posição agora completamente aliada à posição norte-americana, né? Que é uma posição que simplesmente, eu insisto, ela aumenta a insegurança internacional. Ela não resolve absolutamente nada. Eu sou daqueles que acham os israelenses têm o direito absoluto de terem um estado onde eles possam viver de maneira segura. Certo? A minha questão é muito clara, só que esta forma não garante segurança para ninguém, nunca garantiu nos últimos 50 anos e vai continuar produzindo os mesmos efeitos. Né? Eu insistiria, mais uma vez, que acho que a resposta ela passa por uma resposta por um respeito à lei internacional e pela pressão internacional, um respeito a essa lei. Não há nenhum povo que aceite ser apátrida de maneira passiva. O desrespeito à lei produz as piores formas de violência. Certo? Ninguém está aqui querendo justificar as violências que foram feitas contra os 1.400 israelenses. Certo? Eu sou completamente contrário a qualquer tipo de ação que envolva civis. Certo? Acho que não é essa a questão. Sei muito bem, não tenho nenhuma ilusão a respeito do Hamas, um grupo fundamentalista religioso que representa o que há de mais complicado em toda aquela região. Certo? Mas eu acho que a única maneira de resolver isso é resolvendo o problema palestino. É o efeito, ele não é a causa do processo. Não adianta você ficar brigando com o efeito, você tem que ir diretamente na causa. Vão ter vários efeitos parecidos enquanto a causa não for resolvida. E, professor, a gente já estourou nosso tempo, mas eu não posso deixar de citar a iniciativa que o senhor fez parte agora de acadêmicos e professores universitários que se colocaram em manifesto formal em apoio ao povo palestino. Queria que o senhor rapidamente falasse como as pessoas que quiserem aderir a esse manifesto podem fazer. Tá, então, na verdade eu faço parte de um grupo com vários professores da Universidade de São Paulo que entenderam que é papel da universidade politizar este debate, não aceitar esse tipo de junção espúria e desonesta entre críticas a um governo específico, ao governo israelense e o crime de antissemitismo. Certo? Quem faz isso desrespeita certo? O que significa, certo? A luta contra o antissemitismo. Né? Porque usa de maneira estratégica e desonesta para tentar impedir um debate que é político, que é um debate que a universidade tem um lugar importante, porque ela procura salientar à sociedade as consequências de um tipo de lógica cada vez mais militarizada, de guerra infinita, que nós estamos vivendo, e do qual esse é um elemento que faz parte. Então, conclamo todos a assinar o nosso manifesto. É um manifesto que está na Avaz, basta procurarem lá, basta genocídio em Gaza. Certo? Nós fizemos um belo ato ontem, onde inclusive nós tínhamos representantes de grupos dos judeus pela democracia. Certo? A gente quis fazer um ato realmente plural, que mostra a pluralidade de perspectivas da universidade nesse sentido, mas todos tinham como um ponto em comum a defesa
da lei, do direito internacional, do direito dos palestinos de terem o seu Estado o mais rápido possível, sem nenhum subterfúgio, como a única condição efetiva para a paz. Conversamos com o Vladimir Safatli, que é professor de filosofia da USP. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação, em especial porque a gente teve um problema de conectividade, toda uma dificuldade, e foi muito importante a participação do senhor conosco aqui hoje. Ok, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição de vocês. Abraço. Abraço, professor.